E agora aqui no passeio do Centro Histórico de Santos, vamos conhecer a Bolsa Oficial do Café. Eu vou na frente, e você? Vem comigo? O Centro Histórico aqui com certeza vai dar um outro vídeo, viu? Tem muitos detalhes na arquitetura, das igrejas aqui, voar de drone vai ser muito bacana. Mas essa é a frente da Bolsa Oficial do Café, a entrada é gratuita. Você só precisa apresentar o comprovante vacinal e a gente vai conhecer juntos algumas partes aqui. Faz muitos anos que eu entrei aqui, então eu não lembro. Eu sei que no início aqui tem uma cafeteria, né? Com cafés de vários tipos, né? De vários preços também. E você vê aqui logo na frente, ó, Museu do Café, terça, sábado, 9 às 17, domingo das 10 às 17. Bem? Eu já apresentei meu comprovante, então já estou com a entrada liberada, né? Aqui é a cafeteria do Museu do Café. Aqui tem uma lojinha. Tudo bem? Boa tarde. Estou mostrando aqui, tá? Por um canal que eu tenho. Olha que show, aqui você encontra vários presentes, né? Tudo relacionado aqui ao Museu do Café, a Bolsa do Café. Umas canecas, né, pra tomar café, show de bola. Agora sim, aqui são cápsulas, né, pra máquina Nespresso. E esse aqui é exclusivo, ó, da Bolsa do Café, né? Café torrado e moído 100% arábica. É um modelo a mais para quem tem a máquina, né? Só vai encontrar aqui. E aí sim, outros presentes também, outras lembrancinhas, né, ó. Garrafinha com café. As canecas, né? As canecas são muito lindas. Acho que eu vou levar uma caneca no final, hein? Levar pra tomar aquele cafezinho, camisetas. Também, deixa eu ver as estampas aqui, ó. Achei que fosse paixão, mas era café. Pra quem gosta de café, vale o passeio. Aqui também alguns livros e outras coisas. Vamos continuar conhecendo aqui, né? Aqui o estúdio foto. Vou mostrar a frente, né? Aqui tá tudo decorado como na época, né? A lojinha que a gente entrou ali. E no estúdio aqui, né? Que eu mostrei, estúdio foto café, você faz fotos como se fossem de época, né? Aqui as roupas de época, né? Para os homens, para as mulheres. Aí o pessoal se veste aqui, né? E tem um cenário aqui pronto. A foto depois é revelada em preto e branco, né? Um cenário muito bacana. A foto é muito real, né? Quem não sabia, parece muito uma foto realmente de época. Aqui tem os valores, né? Você pode ver que tudo aqui, né? Tem em inglês e em português, né? Porque é um lugar muito frequentado, muito visitado também. Turismo internacional, né? Muita gente de fora. E vamos lá, os valores. Custa R$50, né? Uma fotografia até 2 pessoas, casal. E você paga mais 10 para levar ela impressa. Bom, a gente já adquiriu o ingresso aqui, ó, na bilheteria para ter acesso ao museu, né? Para entrar na cafeteria aqui na parte da frente, você não paga nada. Agora, para ter acesso ao museu, você compra o ingresso aqui. Peguei um folderzinho com informações, né? À frente do prédio, no folder. Tem 3 idiomas, português, inglês e espanhol. Como eu disse, né? Aqui é bem visitado turismo internacional, né? Gente de fora, espanhol, fala inglês. Então tem para todo mundo. Agora vamos lá, vamos conhecer. Olha que show, os móveis de época, né? Aqui tá limitado até onde a gente pode entrar. Aí a mesa do centro lá e o pessoal, né? Tipo um conselho. Bom, aqui onde eu falei, né? Aqui já faz parte da visita paga. Custa R$10 e meia entrada R$5, né? Eu tô no meio do salão aqui, com as mesas, as cadeiras, do que eu comentei do lado de fora, né? Aqui não pode acender flash, iluminação. O Salão do Pregão era o coração da Bolsa Oficial do Café. Ali era o cenário da sua principal razão de ser. As negociações de café mediadas pelos corretores, no auge do seu funcionamento. Patrimônio Cultural do Brasil, Ciência, História e Arte, café. Aí aqui umas anotações dos meses, né? Alguma coisa relacionada ao pregão da Bolsa Oficial do Café. Era colocado ali as datas, né, diárias. Santos, dia tal, do tal, de 1910, 12, 14, os meses, e era feitas as anotações, né? Aqui tudo ainda preserva essas madeiras, essa arquitetura original, né? E aqui sim, já outro
Parte interessante do museu, vamos conhecer. Aqui a tabela de classificação e as peneiras, né? O grão do café ia caindo e tinha a classificação, né? Dos tipos de café de acordo com a equivalência do grão. Os grãos imperfeitos e as impurezas encontradas nas amostras dos lotes iam caindo, né? Isso ia ficando os grãos selecionados. Aqui um torrador de café, tipo bola, um moedor de café. Esse moedor é muito usado, muito encontrado no interior ainda, né? Muita gente usa moendo café na hora em casa, né? E aqui uma chaleira, né? Um utensílio domésticos para ferver a água, para fazer o café da década do ano de 1960, mais ou menos. É um passeio muito interessante. Hoje, pelo menos domingo, não tem acompanhamento de guia, nem a opção. Também não encontrei nenhuma pessoa para falar, né? Tem muita coisa que a gente não conhece, né? Por exemplo, aqui alguma coisa muito interessante, ó. Aqui umas gavetas com uma espécie de mostruário. E os grãos, né, ó, chocos, conchas, verdes, ardidos, pretos, brocados, paus, pedras, cascas, marinheiros, cocos quebrados. Aqui também mais umas máquinas, algumas coisas de época, né? Aqui uma selecionadora manual de café. Era utilizada individualmente para catação dos defeitos, né, impurezas do café. Você ia vendo aqui, né? O pilão era usado em casa mesmo, para descascar o café, né, em pequena escala. E agora a gente vai subir a escadaria aqui para ver o segundo piso aqui do Museu do Café. Na subida da escadaria, várias frases, né, a respeito do café. Um dedinho de prosa. O cafezinho sempre faz parte, né? E aqui, ó, nesses painéis vinhos aqui, muito bonito, conta toda a história, né? Aí você vê uma linha do tempo, né? Por exemplo, aqui em 1592, a planta do café é descrita pela primeira vez em um livro, né? Em 1693 foram descobertas as primeiras grandes minas no território brasileiro. A expansão do café no Brasil, né? Algumas rotas no país, ó, em 1750 na Bahia, em São Paulo, aqui que a gente está em 1790 e por aí vai, né? Aí tem bastante coisa, tem muita história que você que passar lendo aqui, que se interessar pelo tema, principalmente professores de história, né, vai passar bastante tempo aqui com certeza. Aí aqui, ó, a construção do Porto de Santos, que tem imagens de época, né, incrível. Eu vou até filmar um pouquinho aqui, porque esse é um acervo histórico maravilhoso. Imagens de 1925 a 1928, ó, no acervo de Cinemateca Brasileira. Olha eu. Oi. E continua aqui, forma praticamente um labirinto, né? Você vai entrando literalmente na história do café, na história do Brasil, um pouco também na história do Porto de Santos e muito mais. E aqui continua, né? Praça de Santos, mais história também. Outro salão bem bonito, né? Aqui tá muito preservado, né? Acredito eu que essa reforma, todo esse cenário que a gente tá vendo é muito bem cuidado e provavelmente muitos setores aqui tenha sido feito há pouco tempo, né? Porque tá em muito bom estado ainda. As catadeiras, ó, os armazéns de catação surgiram no começo do século XX, né, com o objetivo de melhorar a qualidade dos lotes de café. Então a tarefa era realizada por mulheres e crianças que faziam a catação manualmente, selecionando um a um os grãos defeituosos e as impurezas e separando do resto do café, né? E a catação manual começou a desaparecer na década de 70, quando as catadeiras eletrônicas surgiram no mercado. Interessante, né? Um passado tão recente. Provavelmente as mulheres, as crianças eram muito mal remuneradas, talvez até não tinha remuneração, né? Os ensacadores e os carregadores, né, de café, que atuavam em toda a movimentação das sacas, desde o recebimento nos vagões do trem, até pela manipulação nos armazéns, o descarregamento de carroça, caminhão no porto, né? E podia ser trabalhadores avulsos, com a distribuição de trabalhos organizados pelo sindicato ou efetivos em um armazém. Isso a partir da década de 60. Começou a mecanização dos armazéns, né, diminuindo um pouco o esforço físico nessas atividades de ensaque. Uma balança romana, né, que era utilizada para pesar as sacas de café por meio do equilíbrio com peso
no outro prato. Então tinha, vou abaixar aqui, né? De um lado tinha um peso conhecido, como esse, né? Que tá lá, ó, 20 quilos. Então do outro lado, se ficasse equilibrado, é que a saca do café também tinha 20 quilos, né? E aqui as costureiras do século XIX, até mais ou menos 1920, né? A tarefa de conserto das sacarias danificadas. Era tudo um trabalho manual, executado por mulheres aqui em São Paulo e aqui em Santos, né? E olha que bacana aqui, tem uma projeção mostrando o Porto de Santos, a cidade de Santos, aqui década de 40, ó, década de 1960. Projetando a história aqui, muito legal. E aqui a parte de cima, né, uma espécie de salão principal, também com uma exposição contando a história de várias peças do próprio palácio, ó. Ferro ornamental aqui na janela. É interessante. Aqui dá pra ver a parte de baixo, né? Que a gente estava mostrando lá também, onde acontecia o pregão do café. Salãozão bonito, né? As coisas de época, né? A parte rica da época era bem extravagante, né? Era muito detalhe. É bastante interessante. Ó, escravizadas, né? Apesar da proibição do tráfico transatlântico de 1850, né? O país ainda tinha 1,5 milhão de escravos entre a população livre de, na época, pouco mais de 9 milhões de pessoas. Mas ainda existia, né? Isso é muito triste e muito recente, né? Você viu, né? Em 1872 ainda tinha escravos no Brasil, já era proibido, mas tinha. Aí acho que extinguiu completamente com a Lei Áurea, né? Em 1888. Aí sim, acredito que tenha cessado, pelo menos na grande maioria do país. Então esse lado que eu mostrei agora, né? Mostrou o lado simples, né? O lado dos trabalhadores. E aqui já mostra um outro lado, né? As fazendeiras, com essas vestimentas de época, né? Roupas extravagantes, que eram esposas, né? As mulheres que representavam uma fazenda, né? Um local de produção de café. Bom, vamos conversar agora. Eu ouvi um pouquinho o professor de História, Diego Vargas, que vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui, né? Porque hoje eu senti falta de um monitor, de um guia contando a história de várias coisas, né? Então, para não deixar tão vago só apenas sobre a minha perspectiva, vamos lá, vamos ouvir o Diego. Bom, tratando então sobre a Bolsa do Café, esse ponto turístico da cidade de Santos, é um ponto importantíssimo para a gente entender não só a história da cidade de Santos, mas a própria história do Brasil, uma vez que está envolvido com um dos ciclos econômicos mais importantes, se não o mais importante que o Brasil teve. E o ciclo do café, ele vem então substituindo o ciclo do açúcar. Não que o ciclo do açúcar tenha terminado, não, mas passa a ser o ciclo econômico que mais riqueza trouxe para o Brasil. O Brasil até hoje é um dos maiores produtores de açúcar do mundo e de café também. Então esse café inicialmente era transportado por mula, grosso modo falando, e ele saía então no interior e havia uma perda muito grande no transporte. E esse café então ele vai trazer esse desenvolvimento de ferrovias e um desenvolvimento econômico para o Brasil, mas principalmente para São Paulo, e aí São Paulo vai se destacando num cenário econômico e Santos vai a reboque desse desenvolvimento. E o café era um item de tamanha validade que houve a necessidade da criação de uma bolsa de valores para cotar apenas o café. E aí essa bolsa servia então como o local específico, como o Fábio mostrou ali, a grande sala, a sala dos pregões, onde havia a cotação então do café e a cotação com os preços ali, enfim, havia as medições, os tipos diferentes de café, que isso aparece muito claramente na visita que o Fábio fez à bolsa. E se escolhia então os tipos de café que iam ser comprados e se tinha uma cotação dos preços do produto. Aqui do lado de fora do salão tem uma sacada, né? Com um pouco da vista para o Centro Histórico de Santos.
E aqui desse lado a gente consegue avistar um pouco também do porto. Eu achei uma salinha aqui, ó, secreta, mostrando também tudo relacionado ao café, né? Mas uma sala toda projetada. Bom, para finalizar, né, tem que tomar um café no Museu do Café, né, para ficar uma visita completa. Bom, tava conversando com o pessoal que trabalha, né, e aqui a cafeteria tá reformando, né, então o espaço tá aqui fora provisoriamente. Então no momento eles trabalham com alguns cafés, mas estão com a venda reduzida. Que existem cafés assim que são bem mais caros, né, uns cafés diferentes. Vou mostrar aqui, ó, o Jacu Bird, que é um café famoso, né? Do pássaro. Esse jacu é um pássaro, né? Bird é pássaro. Só para você ter uma ideia, essa latinha de 250 gramas custa R$300 aqui na casa, no Museu do Café, né? Então, 1 quilo desse café, 1 quilo, R$1.200 o quilo desse café. É o café mais caro que eles têm. Tá aqui a latinha, tem disponível para você levar. Bom, vamos lá então, né? Para finalizar, tomar aquele cafezinho, né? Aqui na parte da cafeteria eu pedi um filtrado, mas tem também café expresso. Vamos provar, né? É diferenciado. Eu gosto bastante de café filtrado, né? Mais do que expresso. Eu não perguntei os detalhes específicos desse grão, desse café aqui, mas tem um sabor diferenciado sim, em relação ao que a gente costuma ver por aí dos cafés de supermercado. Bom, é isso aí. Espero que você tenha gostado do passeio aqui no Museu do Café. Espero que eu tenha conseguido te mostrar um pouquinho de tudo que você vai encontrar aqui.